Imagine por um instante. Após anos de trabalho árduo, de noites mal dormidas e sacrifícios silenciosos, o universo finalmente conspira a seu favor. Um projeto, antes desacreditado, explode em sucesso. Um investimento considerado arriscado multiplica-se de forma inimaginável. O telefone toca. A proposta que você esperava a vida toda está na mesa, com mais zeros do que você consegue contar. O som da rolha de champanhe estourando ecoa na sala vazia. Você sente o peso do relógio de luxo no pulso, o cheiro do carro novo, a textura do contrato que mudará seu destino. Amigos distantes reaparecem. Parentes que mal conhecia agora o chamam de gênio. A admiração nos olhos dos outros é um espelho que reflete uma nova identidade, a de alguém que venceu. O mundo, antes cinzento e cheio de portas fechadas, agora é um banquete de possibilidades infinitas e coloridas. A euforia é como uma droga poderosa, entorpecente. Você se sente invencível, um Midas moderno cujo toque transforma tudo em ouro. Cada decisão parece abençoada, cada palpite uma profecia. O medo da escassez, aquele fantasma que o assombrou por tanto tempo, dissolve-se como névoa sob o sol da manhã. Você acredita que finalmente dominou o jogo, que a sorte, essa deusa caprichosa, agora se ajoelha diante de você. No entanto, em meio à celebração, uma sombra sutil começa a se formar nos cantos da sua mente. Um novo tipo de ansiedade, mais fria e cortante, surge. É a desconfiança nos sorrisos fáceis, o cálculo por trás de cada elogio. O poder que você adquiriu não trouxe paz, mas um campo de batalha diferente, onde os inimigos são mais sofisticados e as apostas muito mais altas. A fortuna sorriu, sim, mas seu sorriso tem dentes. É aqui que a voz de Maquiavel, ecoando por 5 séculos, sussurra uma verdade brutal. O que ele entendeu e quase ninguém percebe é que a fortuna é uma armadilha para quem não domina o próprio poder. Ela não é um prêmio, mas um teste. E a maioria das pessoas, despreparadas para a sua luz ofuscante, acaba queimada pelas próprias chamas, provando que a verdadeira riqueza nunca foi sobre dinheiro. A fortuna não transforma, ela apenas revela. A chegada súbita da riqueza é como um espelho de ampliação impiedoso colocado diante da sua alma. Nele, poucos suportam o que vem refletido. As virtudes podem ser magnificadas, mas as fraquezas, as inseguranças e os vícios ocultos são expostos de forma grotesca, iluminados por uma luz que não perdoa. O dinheiro não cria monstros, ele apenas alimenta os que já vivem dentro de nós. Nicolau Maquiavel, o infame estrategista florentino, não era um conselheiro de finanças, mas um mestre da natureza humana e da dinâmica do poder. Ele compreendeu que o capital, assim como um principado, não é mantido pela sorte, mas pela virtude, uma combinação de habilidade, audácia e prudência. A filosofia de Maquiavel, aplicada ao poder e dinheiro, sobrevive porque trata a riqueza não como um fim, mas como uma ferramenta de domínio. Pense nisto. Ficar rico é como acender uma tocha em um campo escuro e vasto. A luz, sem dúvida, permite que você veja o caminho à frente, identifique oportunidades e evite perigos imediatos. Contudo, essa mesma chama que o guia também denuncia sua posição para todos ao redor. Para os predadores, para os invejosos e para aqueles que desejam tomar sua luz para si. A questão não é ter a tocha, mas saber como defendê-la. A psicologia da riqueza, vista por essa lente maquiavélica, torna-se um estudo sobre estratégia de guerra. O seu império financeiro é o seu reino. As suas emoções são potenciais traidores dentro de seus muros. Os conselhos que você recebe podem ser de aliados leais ou de espiões disfarçados. Entender como ficar rico sem sorte é, em essência, aprender a ser o general de si mesmo, em um campo de batalha onde o maior inimigo é o despreparo.
Portanto, a jornada que iniciamos agora não é sobre planilhas de investimento ou segredos do mercado. É sobre forjar uma mentalidade de príncipe, um código de conduta capaz de governar a si mesmo e, consequentemente, governar a fortuna. Maquiavel explica que a sorte é um rio violento, mas que homens prudentes podem construir diques e canais para direcionar seu fluxo. O segredo não é esperar pela cheia, mas estar pronto para ela. A primeira e mais fundamental lei do código maquiavélico do dinheiro é esta: a inércia é a morte do império. Quem acredita que a riqueza, uma vez conquistada, é um monumento estático, já assinou sua sentença de ruína. O capital não é uma pedra, mas um rio. Se sua correnteza for bloqueada, a água se torna estagnada, pútrida e eventualmente evapora, deixando para trás apenas o leito seco da pobreza. O descanso é o luxo dos tolos. A analogia perfeita é a do grande tubarão branco. Este predador magnífico, ápice de sua cadeia alimentar, não pode parar de se mover. Se ele para, a água deixa de fluir por suas guelras e ele morre sufocado. O seu patrimônio funciona da mesma forma. Ele precisa de movimento constante, reinvestimento, reavaliação, realocação, para continuar respirando. A complacência é o início da asfixia financeira, um sono do qual muitos impérios jamais despertaram. A história está repleta de exemplos de fortunas que se transformaram em pó pela inércia. Pense nas famílias aristocráticas europeias que, por gerações, viveram dos rendimentos de terras herdadas. Apegados à tradição e desdenhando da inovação, viram seu poder ser suplantado por industriais e banqueiros audaciosos que entendiam que o dinheiro precisava trabalhar, explorar novos territórios e se adaptar às novas regras do jogo. Eles adoraram o monumento e esqueceram do fluxo. Na prática, esta lei exige uma vigilância implacável. Não se trata de ansiedade, mas de proatividade. É a revisão trimestral de seus ativos, a busca constante por novas fontes de receita e a disposição para abandonar um navio que, embora ainda flutue, já mostra sinais de que vai afundar. O príncipe sábio não espera a rebelião para fortalecer suas defesas. Ele age quando o reino ainda está em paz, pois a paz é o momento ideal para se preparar para a guerra. Portanto, a primeira tarefa não é apenas acumular, mas criar um ecossistema financeiro autossustentável e dinâmico. Um sistema onde cada ativo tem uma função. Cada lucro é um novo soldado enviado para a batalha do crescimento. Quem senta em seu trono de ouro para simplesmente admirá-lo, logo descobrirá que o trono era, na verdade, uma armadilha. A verdadeira segurança não está no que você tem, mas na sua capacidade de continuar gerando. A aplicação moderna desta lei maquiavélica é o que separa os amadores dos estrategistas. O amador vê o salário ou o lucro como um prêmio a ser gasto. O estrategista o vê como munição a ser realocada. Ele entende que a inflação é um imposto invisível sobre os preguiçosos e que o custo de oportunidade é o fantasma que assombra cada centavo que não está sendo otimizado para gerar mais valor no futuro. A filosofia por trás disso é brutalmente simples. O universo financeiro, assim como a natureza, abomina o vácuo e a estagnação. O seu dinheiro parado na conta corrente não está seguro. Ele está perdendo poder de compra, sendo corroído lentamente pela entropia econômica. A inércia não é apenas uma não-ação, é uma ação negativa. Uma decisão deliberada de permitir que seu exército enfraqueça dia após dia, sem lutar uma única batalha. Pense em um mestre de xadrez. Ele nunca move uma peça sem propósito. Cada peão, cada cavalo, cada torre tem um papel em uma estratégia maior. Ele sacrifica peças menores para ganhar posições dominantes, sempre pensando vários movimentos à frente. Tratar seu capital com essa mentalidade é a essência desta lei. Pergunte-se: este ativo está avançando minha posição ou apenas ocupando espaço no tabuleiro? Ele está me defendendo ou me expondo?
Esta mentalidade de movimento perpétuo é a base de como ficar rico sem sorte. A sorte pode entregar um exército em suas mãos, mas apenas a virtude pode levá-lo à vitória. É a disciplina de reinvestir dividendos, a coragem de vender um ativo estagnado, mesmo que tenha valor sentimental, e a sabedoria de entender que o crescimento composto é a força mais poderosa do universo, mas ela só funciona para quem a alimenta constantemente. Assim, o primeiro mandamento do código é claro: abandone a mentalidade de tesouro e adote a de arsenal. Seu dinheiro não é ouro para ser guardado em um baú, mas armas para serem usadas na conquista de novos territórios. Aquele que compreende isso já deu o primeiro passo para transformar a fortuna de uma amante caprichosa em uma serva leal. Ele aprendeu que o verdadeiro poder não está na posse, mas no fluxo contínuo. A segunda lei maquiavélica do dinheiro é um antídoto para a vaidade humana. A opacidade é a sua fortaleza. Em um mundo obcecado pela exibição, onde o sucesso é medido em seguidores e a riqueza em posts de redes sociais, o verdadeiro poder move-se em silêncio e nas sombras. Aquele que anuncia sua força e seus planos convida ao escrutínio, à inveja e ao ataque. O príncipe sábio não governa de um palco iluminado, mas de uma sala discreta. A analogia é a de um rio profundo e poderoso. Em sua superfície, as águas podem parecer calmas, quase imóveis. No entanto, abaixo, correntes poderosas e invisíveis são capazes de arrastar qualquer coisa que tente cruzar seu caminho. Sua estrutura financeira deve ser como este rio. Para o observador casual, deve parecer modesta, desinteressante, mas sob a superfície deve haver uma complexa e robusta rede de ativos, empresas e estratégias que ninguém consegue decifrar completamente. A história nos mostra o destino daqueles que preferiram a ostentação à discrição. Pense no general romano Crasso, um dos homens mais ricos de sua época. Sua riqueza era tão lendária que se tornou seu principal atributo e, finalmente, sua perdição. Sua busca por glória militar para igualar sua fama financeira o levou a uma campanha desastrosa na Pártia, onde foi derrotado e, segundo a lenda, executado com ouro derretido goela abaixo. Um fim simbólico para uma vida de exibicionismo. A aplicação prática desta lei é contra-intuitiva para a nossa era. Significa resistir ao impulso de exibir conquistas. É a criação de estruturas legais, como holdings e trusts, que dissociam seu nome pessoal de seus ativos mais valiosos. É a arte de viver abaixo de suas possibilidades não por avareza, mas por estratégia, tornando-se um alvo menor e mantendo o elemento surpresa. O poder que não é visto não pode ser medido e, portanto, não pode ser combatido eficazmente. Assim, a segunda lei nos ensina que o anonimato é um escudo e o mistério, uma armadura. Enquanto outros buscam validação externa, o estrategista maquiavélico busca a invulnerabilidade. Ele sabe que a verdadeira riqueza não precisa de aplausos. Ela precisa de proteção. E a melhor proteção é aquela que o inimigo sequer sabe que existe. A opacidade não é sobre esconder a fraqueza, mas sobre proteger uma força imensa. A psicologia da riqueza revela que a necessidade de exibição é, na verdade, um sinal de insegurança. É um grito por validação, uma tentativa de convencer os outros e a si mesmo do próprio valor. O indivíduo verdadeiramente poderoso não tem essa necessidade. Sua confiança não deriva da percepção externa, mas da realidade interna de seu controle e capacidade. Ele não precisa mostrar o placar, pois conhece intimamente o resultado do jogo. Aprofundando a analogia do rio, a opacidade também permite manobras que a transparência total impediria. Um general não anuncia seus movimentos de tropa ao inimigo. Um negociador não revela seu lance final no início da conversa. Da mesma forma, um investidor estratégico não divulga suas posições ou sua tese de investimento. O sigilo preserva a vantagem competitiva.
Ele permite que você acumule ativos discretamente antes que o mercado perceba seu valor. Maquiavel explica em seus escritos que um príncipe deve, às vezes, parecer ser uma coisa enquanto, na realidade, é outra. Essa dualidade é essencial no mundo financeiro. Pareça ser apenas um poupador conservador enquanto constrói um portfólio agressivo. Pareça desinteressado em um negócio enquanto coleta informações cruciais. A percepção que os outros têm de você é uma ferramenta que pode ser gerenciada para despistar, confundir e, finalmente, superar a concorrência. O desafio aqui é dominar o próprio ego. O ego anseia por reconhecimento. Ele quer o carro esportivo, a casa extravagante, o título de bem-sucedido. O estrategista, no entanto, subordina o ego ao objetivo maior, a preservação e o crescimento do poder. Ele entende que cada dólar gasto em ostentação é um soldado a menos em seu exército e um holofote a mais atraindo atenção indesejada, seja de fiscais, ladrões ou aproveitadores. Portanto, cultive a arte de ser subestimado. Deixe que os outros persigam os símbolos da riqueza, enquanto você acumula a substância dela. A opacidade é a disciplina de separar a sua identidade do seu balanço patrimonial. Quando ninguém sabe o quão poderoso você realmente é, você tem a liberdade de agir, a segurança contra ataques e a clareza mental para focar no que realmente importa. A próxima jogada no tabuleiro. A terceira lei do código é uma das mais sutis e poderosas. Controle a narrativa, controle a realidade. Maquiavel entendeu que os seres humanos não respondem aos fatos, mas à interpretação dos fatos. O poder raramente reside na verdade objetiva, mas na história que as pessoas acreditam ser verdade. No campo financeiro, isso significa que a percepção do valor de um ativo é muitas vezes mais importante do que seu valor intrínseco. A reputação é uma moeda invisível. Pense no mestre ilusionista. Ele não dobra a realidade, ele manipula sua percepção dela. Com gestos, palavras e desvios de atenção, ele cria uma narrativa que leva a audiência a uma conclusão inevitável, embora falsa. Sua riqueza e carreira dependem inteiramente de sua capacidade de controlar o que o público vê e acredita. O seu sucesso financeiro também depende da narrativa que você constrói em torno de si mesmo e de seus empreendimentos. Um exemplo histórico fascinante é o da ascensão da família de Médici em Florença. Eles não eram apenas banqueiros. Eram patronos das artes, arquitetos de uma narrativa de sofisticação, piedade e poder. Eles financiaram obras de Michelangelo e Brunelleschi não apenas por amor à beleza, mas porque cada obra de arte era um tijolo na construção de sua lenda. Eles transformaram dinheiro em legado e legado em poder duradouro, controlando a história de sua própria grandeza. A aplicação prática desta lei é multifacetada. Começa com a sua reputação pessoal. Você é conhecido pela sua disciplina, pela sua palavra, pela sua visão de longo prazo. Essa narrativa atrai oportunidades e parceiros de alta qualidade. Estende-se à forma como você apresenta seus projetos. Você está vendendo um produto ou uma revolução? Você está oferecendo um investimento ou uma chance de fazer parte do futuro? A história certa pode transformar ceticismo em fervor. Dessa forma, a filosofia de Maquiavel sobre poder e dinheiro se cruza com a psicologia da persuasão. Não se trata de mentir, mas de enquadrar a verdade da maneira mais vantajosa. É a diferença entre dizer, estamos enfrentando desafios de fluxo de caixa e estamos otimizando nossa alocação de capital para um crescimento explosivo futuro. Ambas podem ser verdadeiras, mas apenas a segunda inspira confiança e mantém o controle da situação. Quem domina a história, domina o futuro. A quarta lei é uma advertência severa, gravada em pedra nos anais da ruína financeira. A dívida é um exército inimigo ocupando seu território. Ela acampa em suas terras, consome seus recursos e dita suas leis. Pior ainda,
É um inimigo que você mesmo convidou a entrar. A dívida de consumo, em particular, é a rebelião mais perigosa dentro de um reino, pois ela mina a autoridade do príncipe, você, e o transforma em um servo de seus próprios apetites. A analogia militar é precisa. Cada pagamento de juros é um tributo pago a uma força de ocupação. Esse dinheiro, que poderia ser usado para fortalecer suas defesas, recrutar novos soldados, investimentos ou expandir seu reino, é desviado para sustentar o inimigo. A dívida limita sua liberdade de manobra, forçando-o a tomar decisões não por estratégia, mas por necessidade, apenas para manter o invasor satisfeito. Ela o torna previsível e, portanto, vulnerável. A história está cheia de reinos que caíram não pela espada, mas pelo livro-caixa. A Espanha do século XVI, apesar de todo o ouro e prata que extraía das Américas, vivia em um estado de falência quase perpétua devido aos custos de suas guerras e à má gestão de suas dívidas. A riqueza que fluía para dentro era imediatamente drenada para pagar credores estrangeiros, enfraquecendo o império de dentro para fora. A dívida foi o câncer que consumiu o maior império da época. A aplicação desta lei exige uma distinção maquiavélica crucial. A diferença entre a dívida estratégica, alavancagem, e a dívida de servidão, consumo. O príncipe sábio pode usar a dívida como uma ferramenta para adquirir um ativo que gere mais renda do que o custo da própria dívida. Isso é alavancagem, um risco calculado. O tolo usa a dívida para financiar um estilo de vida, comprando passivos que não geram nada, cavando sua própria cova financeira com uma pá de prata. Portanto, o primeiro ato de soberania financeira é expulsar o exército inimigo. Mate a dívida de consumo com uma brutalidade focada. Cada centavo extra deve ser direcionado para esta guerra de libertação. Apenas quando seu território estiver livre da ocupação estrangeira você poderá governar com autoridade e planejar suas campanhas de expansão com a mente clara e os cofres cheios. A liberdade financeira começa onde a dívida de consumo termina. Não há exceções a esta regra. A quinta lei maquiavélica do mundo. Dinheiro aborda o capital humano, um ativo muitas vezes esquecido. A lealdade comprada é uma faca alugada. No momento em que alguém com uma oferta melhor aparecer, essa faca será usada contra você. Confiar em parceiros, funcionários ou conselheiros cuja única motivação é o ganho financeiro é construir seu castelo sobre a areia. A verdadeira força de um império reside em alianças forjadas em respeito mútuo, visão compartilhada e valores alinhados. A analogia é a do senhor da guerra que confia em mercenários. Eles podem ser guerreiros habilidosos e eficazes em batalha, mas sua lealdade pertence a quem paga mais. Eles não lutam pela bandeira, pela causa ou pela honra do reino. Lutam pelo ouro. Em tempos de paz e prosperidade, eles são servos úteis. Mas na primeira crise, quando os cofres começam a se esvaziar, eles são os primeiros a desertar ou pior, a se voltar contra seu antigo mestre. Vemos essa tragédia se desenrolar constantemente no mundo dos negócios e das celebridades. Um atleta profissional que, após alcançar o estrelato, se cerca de uma comitiva de bajuladores interessados apenas em seu dinheiro. Quando uma lesão encerra sua carreira ou os contratos secam, essa família desaparece da noite para o dia, deixando-o isolado e muitas vezes falido. Ele não construiu uma equipe, ele alugou uma audiência e o aluguel venceu. O princípio de Maquiavel é claro. Um príncipe deve ser amado ou temido, mas nunca deve ser dependente de mercenários. Na aplicação moderna, isso significa cultivar um círculo íntimo de confiança com extremo cuidado. Pague bem as pessoas, sim, mas avalie-as por seu caráter, sua competência e seu alinhamento com sua missão. Busque parceiros que estejam no jogo pelo mesmo motivo que você, para construir algo duradouro, não para fazer um saque rápido.
Isso exige um julgamento aguçado da natureza humana, uma habilidade central na filosofia de Maquiavel. Aprenda a ler as motivações das pessoas, além de suas palavras. Observe como elas agem. Quando não há nada a ganhar, teste sua lealdade em pequenas coisas antes de confiar-lhes as grandes. Um pequeno exército de soldados leais e inspirados vale mais do que uma vasta horda de mercenários indiferentes. A lealdade genuína é o único ativo que o dinheiro não pode comprar, mas pode cultivar. A sexta lei do código é uma lição sobre humildade e previsão. A riqueza tem estações, assim como a natureza, e o príncipe sábio constrói seus celeiros durante o verão. A economia, os mercados e a sorte pessoal fluem em ciclos de expansão e contração. Acreditar que a prosperidade atual durará para sempre é a arrogância que precede a queda. A verdadeira segurança não vem da colheita abundante, mas da preparação para o inverno inevitável. A analogia da agricultura é atemporal. O agricultor insensato consome toda a sua colheita no outono, celebrando sua abundância com festas e gastos extravagantes. O agricultor sábio, no entanto, celebra com moderação. Ele separa os melhores grãos para plantar na próxima estação e estoca o suficiente em seus celeiros para sobreviver aos meses de frio e escassez. Ele entende que o propósito da colheita não é apenas o consumo, mas a perpetuação. A história econômica é uma longa crônica de verões e invernos. A Belle Époque, antes da Primeira Guerra Mundial. Os loucos anos 20, antes da Grande Depressão. A bolha da internet no final dos anos 90. Cada período de euforia e crescimento desenfreado foi seguido por uma correção dolorosa que aniquilou aqueles que confundiram uma estação favorável com uma mudança permanente no clima. Eles dançaram na colheita e morreram de fome na neve. Aplicar esta lei hoje significa praticar o que se chama de antifragilidade. Não se trata apenas de sobreviver ao caos, mas de se fortalecer com ele. Durante os tempos de bonança, diversifique seus ativos, crie um fundo de emergência robusto, seu celeiro, e invista em conhecimento e habilidades que serão valiosas em qualquer cenário econômico. Reduza dívidas e evite compromissos financeiros rígidos que se tornarão uma âncora durante a tempestade. Maquiavel aconselha que um príncipe deve pensar na guerra mesmo em tempos de paz. Da mesma forma, o estrategista financeiro deve pensar na recessão mesmo no auge do mercado de alta. Essa mentalidade não é pessimista, é realista. É o reconhecimento de que a fortuna é uma deusa inconstante. Ao construir seus celeiros, você a remove da equação. Você não depende mais do clima para sobreviver. Você cria seu próprio microclima de estabilidade e poder. A sétima lei está no coração da filosofia maquiavélica, o ponto onde a habilidade confronta o acaso. A virtude conquista a fortuna. Maquiavel não via a fortuna como sorte cega, mas como uma força selvagem, uma deusa que favorece os ousados e preparados. A virtude é a qualidade do indivíduo que, através da sua competência, coragem e adaptabilidade, consegue domar essa força e dobrá-la à sua vontade. Esta é a essência de como ficar rico sem sorte. A analogia mais poderosa que Maquiavel usa é a de um rio selvagem. A fortuna é o rio em fúria, que inunda planícies e destrói tudo em seu caminho. O homem comum é arrastado por sua correnteza. O homem de virtude, no entanto, é o engenheiro que, em tempos de calmaria, construiu diques, barragens e canais. Quando a enchente chega, ele não apenas se protege, mas redireciona a força destrutiva do rio para irrigar seus campos e mover seus moinhos. Considere a jornada de um explorador como Cristóvão Colombo. Ele não teve sorte de encontrar um novo continente. Ele possuía virtude. A sexta lei maquiavélica nos ensina a ver o capital não como um monte de moedas inanimadas, mas como um organismo vivo, pulsante. Imagine seu patrimônio como uma árvore milenar.
Suas raízes são o capital principal, fincadas profundamente no solo da estratégia. Seus galhos e folhas são os investimentos, e os frutos que eles produzem são os rendimentos. Esta visão transforma completamente a sua relação com o dinheiro. Muitos, ao se depararem com a riqueza, agem como tolos famintos. Eles não apenas colhem os frutos, mas começam a cortar os galhos para usar como lenha, e em seu desespero, cavam e queimam as raízes. Os ricos, os príncipes do capital, vivem apenas dos frutos. Eles entendem que o verdadeiro poder não está em consumir a árvore, mas em nutri-la para que ela cresça mais forte e dê mais frutos a cada estação. A história está repleta de impérios que cometeram este erro. A Espanha do século XVI, inundada pelo ouro das Américas, gastou sua riqueza em guerras e luxo, consumindo o capital em vez de investi-lo. Eles queimaram as raízes. Em contraste, a República de Veneza construiu seu poder sobre o fluxo constante do comércio, um sistema vivo que se autoalimentava, reinvestindo lucros para fortalecer suas rotas e sua marinha. Na prática, isso se traduz no poder sagrado dos juros compostos e do reinvestimento de dividendos. Cada real de lucro que não é consumido, mas replantado, se torna um novo trabalhador para o seu reino, uma nova semente para uma nova árvore. Este é o segredo de como a riqueza se torna autossustentável. O capital, como todo organismo vivo, busca a sobrevivência e a expansão. Basta que você o permita. Porém, para que este organismo prospere, ele precisa de um ambiente estável e previsível. Ele não sobrevive no caos e na impulsividade. Ele precisa de um ecossistema de ordem, um ritmo constante que o proteja e o incentive a crescer. E esse ritmo, essa cadência de poder, é a base da nossa sétima e talvez mais crucial lei, o poder da rotina. A fortuna, ao contrário do que se pensa, não é uma amante do caos. Ela é atraída pela ordem, pela disciplina e pela previsibilidade. A sétima lei de Maquiavel sobre o dinheiro é que a fortuna visita os disciplinados. A rotina é a estrutura que transforma a ambição em poder concreto. Sem uma rotina, a energia se dissipa. Com ela, a energia se concentra em um ponto, capaz de perfurar qualquer obstáculo. Pense nas legiões romanas. O que as tornava invencíveis não era apenas a fúria no campo de batalha, mas a rotina implacável fora dele. Todo dia, a mesma marcha, a mesma construção de acampamento fortificado, o mesmo treinamento com a espada. Essa disciplina diária criava uma máquina de guerra tão coesa e previsível em sua excelência que se tornava uma força da natureza, dobrando o mundo à sua vontade. O mesmo princípio se aplica à riqueza. O bilionário que você admira não chegou lá por um único golpe de gênio, mas por 1000 dias de rotina tediosa. É o estudo diário dos mercados, a revisão semanal das finanças, a alocação mensal de capital. A rotina remove a emoção da equação, substituindo o pânico e a euforia pela execução fria e calculada de uma estratégia pré-definida. Aplique isso em sua vida. Crie uma rotina financeira inflexível. Um dia específico da semana para analisar seus gastos e investimentos. Uma porcentagem fixa de sua renda que é investida antes de qualquer outra despesa ser paga. Um horário diário para estudar e aprimorar seu conhecimento. A rotina é a arquitetura da sua fortaleza financeira, construída tijolo por tijolo, dia após dia, até se tornar inexpugnável. Mas uma rotina que comanda um exército desorganizado é inútil. A disciplina precisa de soldados para liderar, de tropas para posicionar no campo de batalha do mercado. E é aqui que entramos na 8ª lei, onde cada centavo seu se torna um guerreiro a serviço do seu império. Você não é apenas um poupador. Você é um general. Seu dinheiro é o seu exército. A 8ª lei maquiavélica ensina: investir é comandar. Cada real, cada dólar que você possui não é um mero pedaço de papel ou um número na tela. É um soldado em seu exército pessoal.
E como um general, sua tarefa é desdobrar essas tropas de forma estratégica para conquistar território e defender seu reino. Deixar o dinheiro parado na conta é como manter seu exército confinado ao quartel enquanto o inimigo avança. Seus diferentes tipos de investimentos são as suas legiões. As ações são a sua cavalaria de elite, rápida, agressiva, capaz de grandes conquistas, mas também vulnerável em terreno adverso. Os títulos de renda fixa são a sua infantaria pesada, o centro da sua formação. Lentos, mas seguros e capazes de segurar a linha contra qualquer ataque. Os imóveis são suas fortalezas, posições defensivas que geram recursos e protegem seu flanco. O investidor maquiavélico é um estratego. Ele estuda o mapa do mercado, entende as forças e fraquezas de suas unidades e as posiciona não por palpite, mas por um plano de batalha deliberado. A diversificação, nesse contexto, não é apenas uma forma de mitigar riscos. É a criação de um exército equilibrado, com batedores, arqueiros, infantaria e cavalaria, cada um cumprindo seu papel na grande campanha. A aplicação prática é parar de pensar em comprar ações e começar a pensar em enviar a cavalaria para explorar uma oportunidade. Pare de pensar em poupança e comece a pensar em manter tropas de reserva para um contra-ataque. Essa mudança de mentalidade, de investidor passivo para comandante ativo, é o que separa os amadores dos príncipes do capital e revela a essência da psicologia da riqueza. No entanto, um exército vitorioso não pode permanecer estático. Ele precisa de um fluxo constante de suprimentos, reforços e ordens. A vitória não vem de uma única batalha, mas do controle contínuo do movimento e dos recursos. Isso nos leva diretamente à nona lei. O controle do nido, fluxo, o círculo incessante que alimenta o poder e garante a soberania do reino. Chegamos à nona e poderosa lei. Quem controla o fluxo controla o mundo. Maquiavel entendeu que o poder não reside na posse estática da riqueza, mas no domínio sobre seu movimento. O verdadeiro poder financeiro não é um lago, por maior que seja, mas um rio que você controla. É o que hoje chamamos de cash flow, o círculo da fortuna. É o segredo de como ficar rico sem sorte, dominando o sistema. A República de Gênova e sua rival Veneza são exemplos perfeitos. Ambas eram ricas, mas Veneza se tornou mais poderosa porque dominou as rotas comerciais. Eles não apenas acumulavam ouro, eles controlavam o fluxo de mercadorias, de especiarias, de seda, de dinheiro. Eles se posicionaram como o coração de um sistema circulatório e cada pulsação os tornava mais indispensáveis e mais ricos. Eram mestres do fluxo. Pense em sua riqueza como um sistema hídrico, um lago de águas paradas, mesmo que grande, eventualmente, estagna e se torna improdutivo. Um rio, no entanto, mesmo que menor, tem energia cinética. Ele pode mover moinhos, irrigar campos e esculpir paisagens. O seu objetivo não é criar uma poça de dinheiro, mas sim construir um rio de cash flow que flua através de seus ativos e volte para você, mais forte. A aplicação moderna disso é o poder da reinvestimento constante. Cada dividendo, cada aluguel, cada lucro de uma venda não é um prêmio a ser gasto, mas um novo afluente para o seu rio. Você o direciona de volta para o sistema, para comprar mais ativos geradores de renda, que por sua vez criam mais fluxo. É um ciclo virtuoso, um círculo que se autoalimenta e cresce exponencialmente. Este fluxo constante de poder, operando silenciosamente, gera um tipo diferente de vitória. Não é a vitória barulhenta do sortudo que ganha na loteria, celebrada por todos. É uma vitória sutil, invisível, que se acumula nas sombras, dia após dia. E isso nos leva à 10ª e última lei, o ápice da sabedoria maquiavélica, a vitória que ninguém vê. A 10ª lei é o selo da maestria maquiavélica. O verdadeiro vencedor é aquele que ninguém vê vencer.
A maior demonstração de poder não está na ostentação da vitória, mas na sua ocultação. O príncipe sábio celebra suas conquistas em silêncio, pois entende que o aplauso público é um farol que atrai inveja, competição e, inevitavelmente, os lobos que desejam tomar o que é seu. Maquiavel sabia que o poder exercido abertamente gera resistência. O poder que opera nas sombras, no entanto, move o mundo sem que o mundo perceba que está sendo movido. A vitória invisível é aquela que se manifesta não em um evento, mas em um resultado. Ninguém viu a batalha, mas todos percebem que o cenário mudou a seu favor. É a arte de vencer antes mesmo que a luta comece. Observe as antigas famílias europeias, cujo poder perdura por séculos. Sua influência não está nos iates ou nos carros esportivos, mas em fundações discretas, em participações acionárias anônimas, em redes de contatos tecidas ao longo de gerações. Eles não precisam mostrar que venceram, pois o próprio sistema opera para garantir suas vitórias contínuas. Eles alcançaram a vitória invisível. Esta é a lição final da filosofia de Maquiavel sobre poder e dinheiro. A fortuna, como ele escreveu, é uma mulher, e é preciso dominá-la. Mas a dominação mais eficaz não é a que usa a força bruta, e sim a astúcia. Ela é cega, mas sente a presença dos tolos arrogantes e barulhentos, e se afasta deles, buscando o silêncio, a competência e a discrição do mestre estrategista. Compreender estas 10 leis é entender o mecanismo do relógio, mas saber as horas é diferente de entender a natureza do tempo. Até agora, falamos sobre regras para o dinheiro, mas estávamos, na verdade, preparando o terreno para a grande revelação, pois o que Maquiavel realmente nos ensina não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a essência do poder em si. E aqui, chegamos ao ponto de virada, ao clímax da nossa jornada. Você pensou que este era um guia sobre como multiplicar seu dinheiro. Você acreditava que o objetivo era acumular riqueza. Mas Maquiavel sorri do fundo de seus 500 anos de história, pois ele te enganou para que você aprendesse uma lição muito mais profunda. O código maquiavélico não é sobre acumular dinheiro, é sobre acumular domínio. Domínio sobre si mesmo, em primeiro lugar. Sobre seus impulsos, seus medos, sua ganância. As 10 leis são um treinamento para forjar uma mente que não se quebra sob a pressão da fortuna, nem se corrompe com o sussurro do poder. A riqueza é apenas o campo de treinamento. O verdadeiro prêmio é a autarquia, a soberania sobre a própria alma. É a suprema psicologia da riqueza. Depois, domínio sobre os outros, não através da tirania, mas da compreensão da natureza humana. Ao gerir seu exército de dinheiro, você aprende a antecipar movimentos, a ler intenções, a construir alianças e a neutralizar ameaças. Você aprende que, como Maquiavel escreveu, os homens ofendem mais a quem amam do que a quem temem. Seu capital deve ser respeitado, não amado. E, finalmente, domínio sobre o tempo. O tolo busca a gratificação instantânea. O príncipe maquiavélico planta árvores cujas sombras ele talvez nunca desfrute. Ele entende o poder dos juros compostos, da paciência estratégica e do legado. Ele não joga o jogo de um dia, mas a campanha de uma vida, de gerações. O dinheiro é a ferramenta que lhe permite comprar o ativo mais valioso de todos, o tempo. Assim, o código é revelado. Não se trata de finanças, mas de poder. Um poder que começa dentro de você e se estende para fora, moldando a realidade à sua vontade. O dinheiro não é o fim, é o meio. É a energia que alimenta a máquina do seu domínio. Maquiavel explica que o verdadeiro príncipe não serve à riqueza. Ele a faz servir a ele. Maquiavel, em sua obra-prima, O Príncipe, não estava ensinando os homens a serem tiranos. Ele estava apenas descrevendo o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Ele não criou as regras do poder. Ele foi o primeiro a ter a coragem de escrevê-las. E ao fazer isso,
Ele nos deu não um manual, mas um espelho. Um espelho que reflete a verdadeira natureza do poder e da ambição. Lembre-se do início da nossa conversa. A fortuna súbita é um espelho onde poucos suportam o reflexo. Agora você entende o porquê. O reflexo não mostra apenas um homem rico. Ele mostra a sua alma. Ele revela se você é um escravo de novos apetites, um tolo deslumbrado pela luz, ou se há ali em seus olhos a frieza, a calma e a visão de um príncipe. É por isso que ele disse: é preciso ser uma raposa para conhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. O dinheiro atrai ambos, armadilhas e lobos. A raposa em você é a astúcia para navegar nos mercados, para entender os contratos, para perceber a bajulação interesseira. O leão é a coragem para tomar decisões difíceis, para cortar perdas, para dizer não e para proteger seu território com ferocidade. Enriquecer não é um evento, é uma transformação. É o processo de se tornar a pessoa capaz de gerir a complexidade, a pressão e a responsabilidade que a verdadeira riqueza impõe. O universo não lhe entrega poder, ele lhe dá testes. E somente se você passar nos testes, construindo a disciplina de uma rotina, a visão de um general e a paciência de um imperador, é que o poder se torna seu, por direito. E assim, o foco muda completamente. A busca não é mais por um número em uma conta bancária. A busca é pela construção de uma fortaleza interna, de um caráter inabalável. Com essa fundação, a riqueza se torna uma consequência inevitável, não um objetivo desesperado. Agora, com essa nova visão, voltemos ao início. Aquele momento em que a fortuna decidiu sorrir para você. Imagine que, de um dia para o outro, a fortuna sorri para você. A mesma frase do início, mas agora ela soa diferente. O som não é mais de promessa, mas de um desafio. O sorriso da fortuna não é um presente afetuoso. É um sorriso enigmático, quase um teste, de uma entidade antiga e caprichosa que quer ver do que você é feito. Ela lhe entrega a espada e observa se você a usará para construir um reino ou para cortar a própria garganta. Agora, você sabe que sorrir é apenas o início do jogo. É o convite para um tabuleiro de xadrez, onde as peças são suas emoções, seus relacionamentos e seu futuro. Cada movimento que você faz, cada decisão que toma, será amplificado pelo poder que lhe foi dado. O dinheiro é um megafone para o seu caráter. Ele tornará seus acertos gloriosos e seus erros catastróficos. Você finalmente compreendeu a lição mais profunda de Maquiavel sobre poder e dinheiro. A fortuna não é o prêmio. Ela é o juiz. Ela não o transforma. Ela o revela. Ela coloca em suas mãos o poder bruto e observa se você tem a sabedoria para refiná-lo, a estrutura para contê-lo e a visão para direcioná-lo. A maioria falha neste teste, mas você não precisa. A fortuna favorece os ousados, mas abandona os despreparados. Ousadia que ela recompensa não é a do jogador que aposta tudo em uma noite de sorte. É a ousadia silenciosa do estrategista que passou anos se preparando na escuridão para o momento em que as luzes se acendessem. A ousadia de construir o caráter de um